robôs têm direitos, inteligências artificiais têm direitos, robôs estão se tornando cada vez mais comuns, inteligências artificiais em mecanismos de busca, em tradutores, estão se tornando cada vez melhores, daqui a pouco elas vão ocupar várias funções. A partir de que momento um robô com uma inteligência artificial se torna um indivíduo? O fato é que para entender o que é um indivíduo, nós precisamos da filosofia da mente. Nós precisamos entender o que é um indivíduo, o que é consciência, o que faz um indivíduo ser consciente, o que faz o indivíduo ter direitos. Então você tem que entender ética, você tem que entender filosofia da mente. E para entender essas duas coisas, você precisa entender o que é ação, porque ação é um comportamento consciente, ética é você definir ações como permitidas ou proibidas, e são apenas indivíduos que fazem ações, que são comportamentos conscientes. Então apenas indivíduos conscientes podem agir. Inclusive a ética é uma regra linguística, então para você fazer parte dela, você precisa de linguagem, você precisa ser capaz de distinguir o que é permitido e o que é proibido. E sem a linguagem você não pode fazer essa distinção. Então, para saber se robôs e inteligências artificiais têm direito, a gente precisa entender o que faz qualquer indivíduo ter direito. Então, esse mesmo critério que faz com que um ser humano tenha direito é exatamente o mesmo critério que vai se aplicar igualmente em robôs e inteligências artificiais. O fato é que para você ter direito, você precisa ser consciente. Por quê? Porque a lei define ações permitidas e proibidas. A lei é uma regra capaz de pegar todas as ações e separar entre as permitidas e as proibidas, sem contradição, sem ter uma ação que é as duas coisas, sem ter uma ação que não é nenhum dos dois, e sem ações permitidas e proibidas contradizerem umas às outras. Então você tem uma contradição, significa que essa regra não foi capaz de definir se as ações são permitidas ou proibidas. Então ela não é uma lei válida, como todas as leis do Estado, como todas as leis positivas impostas por uma autoridade, sempre são contraditórias. Só existe uma lei que não é contraditória, como eu já provei no meu vídeo, deduzindo a lei de propriedade privada, que é a lei de propriedade, onde a regra elimina os conflitos entre as ações dos indivíduos ao determinar qual indivíduo pode usar cada recurso escasso, não tendo então um conflito no uso de recursos escassos. Então isso tudo já está pressuposto aqui. Se você não sabe, assista o meu vídeo deduzindo a lei de propriedade privada. Agora, ação, como a lei é uma definição de ações permitidas e proibidas, a ação é um comportamento consciente. Ou seja, quando eu faço uma ação, eu causo um efeito conscientemente, como eu expliquei no meu vídeo, filosofia, consciência e ação. Se você não entende o que é ação, esse vídeo fala nos mínimos detalhes, deduzindo todos os detalhes e toda a estrutura da ação. Então a gente tem que saber o que num corpo, num cérebro, permite que ele seja consciente, porque você tem que ter um critério. Qual é o critério que permite você afirmar que um organismo, ou que uma máquina, ou qualquer coisa seja consciente e não seja simplesmente uma máquina mecânica? Por exemplo, ninguém acha que um carro é consciente, que carros deveriam ter direitos. Algumas pessoas acham que computadores são conscientes. Eu acho isso ridículo. Ou que uma calculadora é consciente. Você bota 1 mais 1 igual a 2 na calculadora e você achar que a calculadora fez um cálculo da mesma forma que um ser consciente faz um cálculo. Por exemplo, eu penso 1, a ideia número 1, a ideia mais 1 é igual a 2. Eu faço isso conscientemente pela matemática em si. Eu calculo 1 mais 1 é igual a 2, conscientemente. Tem gente que acha, eu não estou inventando isso, e gente assim, PhD em filosofia, que acha que uma calculadora faz a mesma coisa. Quando a calculadora faz 1 mais 1 igual a 2, ela está fazendo o mesmo processo que um ser consciente. E para mim é óbvio que não. A calculadora ela só tem um mecanismo físico das partículas ali que formam um dispositivo eletrônico que o observador consciente interpreta aquilo como sendo uma soma. Mas a calculadora não está intrinsecamente fazendo uma soma, diferente de um ser consciente, que ele está intrinsecamente computando. Então, para a gente entender o que causa consciência e como você pode definir se um computador é consciente ou não, você precisa primeiro entender
que computação é um fenômeno relativo ao observador e não intrínseco a sistemas físicos. Computação é intrínseca ao observador. Então, na verdade, só um ser consciente faz computação intrinsecamente. Quando eu calculo 1 mais 1 igual a 2, eu estou calculando intrinsecamente, diferente de uma calculadora que você interpreta aquele mecanismo ali como sendo uma soma, como sendo um cálculo, mas aquilo não é intrinsecamente um cálculo. O que aquilo é intrinsecamente é simplesmente partículas físicas seguindo as leis da física. As mesmas leis da física de uma pedra, de um cometa, de uma estrela ou de uma poeira, são partículas seguindo exatamente as mesmas leis. As partículas de um computador também, toda a computação que um computador faz. As partículas não param de seguir as leis da física para seguir as leis da computação, ou para seguir a matemática, ou para seguir a lógica, ou para seguir o programa. Eu tenho uma partícula aqui, ela normalmente segue as leis da física, mas como tem um programa, como se o programa fosse um fantasma que muda a lei que a partícula está seguindo, agora ela não vai mais seguir as leis da física, ela vai seguir as leis do programa. Não existe isso. São partículas físicas. O programa é uma interpretação do observador sobre a forma como essas partículas estão arranjadas, de um jeito que ela cumpre uma função na interpretação do observador, que é uma função computacional. Então, a computação ela é relativa ao observador. Se a computação é relativa ao observador, isso significa que ela não pode ser a causa do observadador. Se não existe computação intrínseca num sistema físico, ela só existe pela interpretação do observador, isso significa uma coisa que é a interpretação do observador não pode ser a explicação da existência do observador, porque isso seria uma explicação circular. Se o observador permite a existência da computação, a computação não pode permitir a existência do observador. Ou seja, o que isso significa é que a consciência é ontologicamente anterior à computação. Ou seja, precisa primeiro existir a consciência para que possa existir a computação. Então, se você tem um sistema físico que funciona de uma forma que é interpretada por observadores conscientes, nós, como sendo computação, então isso não significa necessariamente que esse sistema está consciente, mesmo que ele se comporte de uma forma que você não consiga distinguir de uma pessoa consciente. Digamos que nós criemos uma máquina que é programada para se comportar como ser humano, mas ela não é consciente, ela é só programada, ela é só mecânica. Mecânica eu digo que são as partículas físicas que estão fazendo tudo. E digamos que quase ninguém ou que ninguém consiga perceber a diferença entre esse robô e uma pessoa de verdade. Mesmo assim, isso não prova que esse robô está consciente. E esse robô, ele sempre vai precisar de algum algoritmo para provocar o comportamento dele. Porque, por exemplo, eu faço um vídeo porque eu quero falar a verdade. Eu bebo água porque eu sinto sede. Um robô não pode fazer isso. Ele não faz um vídeo, eu quero falar a verdade, eu tenho que fazer um vídeo. Eu quero matar minha sede, bebo água. Eu quero comer, matar minha fome, então eu vou comer. Um robô, ele vai precisar de um algoritmo que faz ele se comportar daquela forma, porque já está pré-programado. Não tem como ele querer alguma coisa conscientemente. Você pode metaforicamente falar que ele quer. A gente fala que um robô quis ou falou uma coisa, ou entendeu, que uma inteligência artificial entendeu ou sabe alguma coisa, metaforicamente. Não é a mesma coisa que um ser consciente saber. Não é a mesma coisa que eu, conscientemente, eu ter uma mente e eu saber uma informação. Eu entender, eu ter na minha mente uma referência, que aquela palavra se refere a uma coisa. Não dá, sem consciência, mesmo que o comportamento da inteligência artificial tenha muito mais capacidade que um ser humano, que ela consiga fazer coisas que um ser humano não consegue. Mesmo assim, isso não significa que tenha algum conteúdo mental, algum conteúdo subjetivo. Pode não ter nenhum conteúdo subjetivo
nessa máquina. Então, essa é a diferença. A inteligência artificial não faz as coisas porque ela quer. Eu fiz porque eu quis, porque eu tinha um desejo, porque eu tenho uma crença. Eu acredito que isso é bom, eu acredito que eu vou me sentir bem, ou eu acredito que isso é certo, ou eu acredito que isso é verdade. A inteligência artificial, se não for consciente, é importante notar que eu não estou dizendo que é impossível uma inteligência artificial ser consciente. Não foi isso que eu falei. Cuidado. Sempre tem gente nos comentários que não entende, que fala assim, você disse que uma inteligência artificial não pode ser consciente. Não, eu não disse isso. O que eu disse é que a computação, por si só, ou seja, só porque você tem um computador que você consegue interpretar como fazendo funções com símbolos. Inclusive, a definição de computação é essa, é desempenhar funções usando símbolos. Acontece que símbolos são relativos ao observador. Não existem símbolos na física. Não existe uma coisa física chamada símbolo. Eu observei no microscópio e eu vi que tem uns símbolos aqui. Eu achei símbolos aqui na natureza. Eu vi um pedaço de papel, tinha um símbolo nele. Você é que interpreta aquilo como símbolo. Aquilo é só tinta. Fisicamente são partículas físicas, tinta, que você, observador, interpreta como símbolos. Como a computação é manipulação de símbolos, isso significa que ela é relativa ao observador e não pode ser a causa do observador. Só porque você interpreta um computador como desempenhando funções de manipulação de símbolos, isso por si só não prova que ele é consciente, que ele está intrinsecamente manipulando símbolos além da sua interpretação. Mas isso não significa que uma inteligência artificial não possa ser consciente, porque existe uma explicação da consciência que acontece no nosso cérebro, que evoluiu, a nossa espécie evoluiu, em algum momento surgiu a consciência em alguma espécie e essa consciência ajudou a espécie a sobreviver e se reproduzir de alguma forma, porque ela sentia fome, isso fazia ela comer. De alguma forma, a consciência otimizou o mecanismo das espécies de sobreviver e se reproduzir. Mas essa explicação, seja lá qual for, não é a computação. Então a resposta para robôs têm direitos é muito simples. Se ele for consciente com linguagem, um ser consciente com linguagem capaz de entender propriedade privada, capaz de entender isso é meu, isso é seu, se eu violar a sua propriedade, eu estarei cometendo um crime, uma agressão. Se eu não violar, eu estarei agindo dentro da lei. Se for um ser consciente que entende isso, então sim, ele tem direito. Se não for, se for só um computador, se for só uma máquina, então não tem direito. Ele não sente nada, ele não existe praticamente. A existência dele é uma metáfora. Você interpreta aquele monte de partículas físicas como sendo um ser, um indivíduo. Mas são um monte de partículas físicas, como qualquer outra, como uma pedra, seguindo as mesmas leis. Só que você colocou de um jeito que ela tem uma função para você, tem uma função para o observador. Para ela, não, porque aquilo é só um monte de partícula física. Então, se não tiver consciência, não tem direito e nem sequer existe um indivíduo ali, além da sua interpretação. Então, você pode criar um exército de robôs escravos. Inclusive, eu sou a favor disso. Eu acho que no futuro os trabalhos braçais serão feitos todos por máquinas, todos por robôs. Eu acho muito bom isso acontecer, mas se ele for consciente, ele é um indivíduo como qualquer outro. Então você me pergunta, se a computação não é a causa da consciência, qual é a causa da consciência? E a resposta é, eu não sei, e eu acredito que ninguém vivo hoje sabe. Eu acho que isso é uma coisa que vai precisar de pesquisas da neurociência, porque isso não é filosofia. Você descobrir qual é o mecanismo no cérebro, qual é o processo no cérebro que permite a consciência existir em conexão com o cérebro, que permita que estados subjetivos em primeira pessoa interajam com os estados físicos em terceira pessoa do cérebro. E não é a filosofia que vai responder isso. A filosofia só vai dizer, existe alguma coisa física no cérebro que permite isso. Isso a filosofia pode dizer, mas a filosofia não pode dizer o que é.
Isso é a neurociência que vai precisar, por experimentos, descobrir o que provavelmente é. Então, a neurociência não chegou ainda nesse ponto. Então, ela vai ter que avançar mais para a gente saber como fazer uma inteligência artificial ficar consciente. E um outro método, que é bem mais fácil de fazer uma inteligência artificial ficar consciente, é conectar numa pessoa. Se você conseguir pegar o seu cérebro, o cérebro de um ser humano, que nós sabemos que é consciente, e conectar com uma inteligência artificial, pronto, esse indivíduo é consciente, porque você já tem a consciência do cérebro humano. Então eu espero que tenha ficado claro, coloque suas dúvidas e argumentos nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.